Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Sexta-feira, dia 14 de junho de 2024, a gente fechando a semana aqui no Rede Verdade. Daqui a pouco eu vou estar com a secretária de Habitação aqui do município, Socorro Gadelha, tem experiência aí na área de gestão pública e na habitação, mais de 10 anos aí nessa área, nessa pasta especificamente. Vamos conversar um pouco sobre o diagnóstico da questão habitacional aqui na capital, mas antes vou trazer algumas notícias da política e a principal delas, a presença aí do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, aqui em João Pessoa. Ele cumpriu uma agenda, está cumprindo inclusive uma agenda aqui na capital. Pela manhã teve ali no Centro de Informação os professores proferindo uma palestra para alunos, estudantes da rede pública estadual. Depois foi para o Tribunal de Justiça, para se encontrar com desembargadores, juízes, um encontro ali com magistrados, está almoçando, inclusive, com esses magistrados agora. E à noite, mais tarde, em Campina Grande, o maior São João do mundo, o ministro vai dar ali um forrozinho, vai dançar um forrozinho aí, nesse processo de integração do STF, aqui com as capitais todas e com as cidades todas do Brasil. Washington Luiz esteve lá e ainda pegou uma palavrinha com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, na companhia do vice-governador Lucas Ribeiro e do secretário de Educação, Wilson Filho, eles participaram de uma palestra aqui mesmo na capital paraibana. Alunos participaram deste evento. O vice-governador falou da importância do presidente do STF aqui na Paraíba. Uma demonstração de muita sensibilidade, de humanidade do ministro, de vir e palestrar, né, para estudantes da rede pública, dar esses conselhos, compartilhar ensinamentos. Ele que é professor, ele que foi aluno de escola pública e está aqui hoje retribuindo, né, tudo que a escola pública, a faculdade, né, pôde construir na vida dele. Então, realmente é algo a gente comemorar e aproveitar como todos aproveitaram aqui esse momento. Uma oportunidade única para tantos jovens, tantos estudantes da nossa rede estadual que estiveram aqui presentes, tendo a chance de ouvir a maior autoridade do Poder Judiciário do nosso país, que não estava aqui para falar sobre o Supremo, nem para falar sobre a função de julgador, mas para falar sobre aquilo que ele conseguiu adquirir de conhecimento pessoal, de como vencer na vida, de como ser uma boa pessoa, os fundamentos de vida que os nossos jovens precisam ter, até porque eles estão ali na fase de decisões extremamente importantes na vida de cada um, que vão basilar, que vão servir como base para uma vida inteira. Para o presidente do STF, em discurso aos alunos que participaram do evento, ele ressaltou diversos temas. Ao final, ele conversou com a imprensa. O Supremo tem ótimas relações com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. Não existe um problema. O que existe são instituições independentes que cumprem o seu papel e, às vezes, com posições distintas. Só há unanimidade e consenso nas ditaduras. Nas democracias, as pessoas pensam diferente mesmo e debatem e procuram chegar a um acordo. Mas o que é essencial de se resgatar no Brasil, e eu tenho me empenhado, é a civilidade. É a capacidade de você pensar diferente e, mesmo assim, ser capaz de tratar o outro com respeito e consideração. Tá aí, olha só, o ministro lá de Brasília veio aqui em João Pessoa. E agora a gente vai para Brasília com o Napoleão de Castro, que fecha a semana aí com as notícias da capital federal. Napoleão, muito boa tarde. Alô você, meu abraço, Luiz. Muito boa tarde ao nosso telespectador. A alegria de voltar de Brasília para a gente fechar mais uma semana de acompanhamento político aqui direto da capital federal. Semana movimentada aqui em Brasília com muitos temas que a gente traz em destaque agora. E nesta sexta-feira, nossa reportagem em Brasília conversa com o deputado Rui Carneiro, que conseguiu aprovar na tarde de ontem em comissão na Câmara Federal um projeto que leva um esclarecimento a pacientes de hospitais públicos e privados em relação a medicamentos que contenham lactose. O objetivo é evitar determinadas rejeições e até intoxicações que os pacientes passam pelo uso desses medicamentos. O deputado deu detalhes
a nossa reportagem. Conseguimos aprovar hoje na Comissão de Saúde, tanto para hospitais privados quanto para hospitais filantrópicos e públicos, a legislação que garante aos pacientes eles serem informados se determinado medicamento que é administrado naquela internação, se tem lactose ou proteína de lactose, porque isso tem feito com que muitos pacientes tenham alergia grave durante o internamento por falta de conhecimento do medicamento que está sendo administrado para ele. A partir dessa obrigatoriedade, ele vai ter o direito de saber o que é que está sendo administrado. E aquelas pessoas que têm alergia, que são muitas, inclusive crianças, muitas têm ido a óbito por causa disso, vão ter a oportunidade de esclarecer, dar uma troca de medicamento para poder fazer o seu tratamento sem ter essa complicação alérgica. São essas as informações da capital federal. Levando as informações para a Rede Arapuã, no Rede Verdade de Brasília, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão. Olha, para fechar aqui as notícias políticas, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nando Diniz, agora no final da manhã, informou que vai pedir a retirada, o retorno, a devolução da lista com o nome de 376 gestores e ex-gestores públicos com contas reprovadas, que foi encaminhada aí para o Tribunal Regional Eleitoral para fins de avaliação de elegibilidade, ou seja, para saber se esses gestores e ex-gestores serão aí considerados inelegíveis para essas eleições. O Tribunal de Contas encaminhou essa semana a lista para o Ministério Público Eleitoral, mas o presidente Nando Diniz informou hoje que vai precisar pedir de volta a lista para poder fazer alguns ajustes, algumas correções ali de alguns nomes equivocados naquele sentido. Vai fazer essa atualização na próxima semana, segunda-feira, ele promete devolver ao Ministério Público, lembrando que essa lista aponta reprovação de contas junto ao TCE, mas não aponta diretamente se o gestor ou o ex-gestor está inelegível ou não. Isso cabe aí à Justiça Eleitoral, com base na análise dos requisitos sobre a lei da ficha limpa, de enquadrar ou não o tal gestor ou ex-gestor, se for candidato na inelegibilidade aí para as eleições de 2024. A gente vai acompanhando isso. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, nosso assunto é habitação aqui em João Pessoa. Quem vai falar sobre ele é a secretária Socorro Gadelha, secretária de Habitação aqui da Prefeitura da capital. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.